Estamos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Agora são 19 horas 32 minutos. Estamos aqui, Álvaro Damini e eu, preparadíssimos para mais uma semana. Boa noite. Vamos para mais uma semana, Janice. Boa noite. Mês de agosto terminando, mas o Contraponto segue no seu ritmo, né? Com muita notícia, muitos convidados, muitos assuntos interessantes. A nossa audiência aprendendo bastante e nós aprendendo ainda mais, né? Com os convidados que nós trazemos aqui. É verdade, é muito bom. Hoje também presenteamos os nossos seguidores, espectadores com uma chamada para a Feitec. Gostei muito, recebi bastante comentários. Verdade, né? Teve um impulsionamento, mas está de forma orgânica também. Nosso canal do YouTube crescendo bastante, Janice. A gente maravilha. Fica feliz com essas notícias, né? Muito bom. Que joia. Vamos de imediato já conversar sobre o nosso primeiro assunto de hoje. Vamos ganhar tempo? Vamos lá. Então, Álvaro, está tão em alta essa questão de terapia, de consciência, expansão da consciência. Que palavra bonita, que palavras bonitas. E situações que vêm para colaborar no desenvolvimento humano, que é melhor ainda, né, Janice? Exato. Vou apresentar a nossa convidada. Por favor. Muito bem, está conosco hoje a Ana Carina Corso, ela que é da Casa Carino Corso, aqui de Passo Fundo, e ela fala justamente sobre essa questão da expansão da consciência, ela que é terapeuta integrativa. Boa noite, Carina, muito bem-vinda ao nosso Contraponto. Boa noite, Janice, boa noite, Álvaro, Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, principalmente falando do que eu amo, que é a expansão de consciência, uma elevação energética também, né, que é o que eu trabalho atualmente. E expandir consciência é expandir vida, é expandir a nossa essência, é acessar o que esse universo tem de abundância para todos nós. Acessar tudo isso e simplesmente escolher o que a gente deseja para a nossa vida. É fácil de expandir a consciência, Ana? É fácil escolher e, a partir disso, acessar e expandir o que a gente deseja. É incrível como, muitas vezes, a gente não tem muita percepção do que a gente deseja. E quando a gente começa a correr barras de Axis, que é o trabalho que eu mais pratico, né, que eu mais faço, a gente começa a eliminar as crenças, eliminar traumas, eliminar julgamentos, e aí fica muito mais fácil de acessar uma consciência mais ampla, uma consciência do que funciona para nós e também do que não funciona. A gente passa a escolher realmente a vida que a gente deseja. Nós já vamos entrar nessa questão das barras de Axis, Álvaro, mas antes eu quero contar um pouquinho da história da Carina. O seu pai foi padre no passado, é isso? Sim, sim. Hoje tem uma casa aqui em Passo Fundo voltada justamente para a expansão da consciência. Essa casa que você ensina aí juntamente com sua equipe, muitas e muitas pessoas, esse trabalho tão bonito que vocês fazem. Você tem uma história bonita, você era dentista, sim, deixou essa sua carreira número 1 de lado e foi para a carreira que você colocou acima da número 1, que é essa da expansão da consciência. Quando que aconteceu esse despertar, Carina? Então, esse despertar vem de sempre. Como você falou, meu pai foi padre, foi uma oportunidade de ele estudar e ele praticar o servir que ele aprendeu da família, dos pais. E como não era o desejo real dele próprio, ele pediu licença no Vaticano, recebeu a laicização, casou com a mãe e estou aqui. E ele sempre me passou esses princípios, né, de cuidar do outro, de servir, de principalmente estudar e me aprimorar. E foi o que eu sempre fiz. Na odontologia, eu sempre cuidei do todo. Eu fiz antroposofia e biocibernética bucal. Então, assim, eu olhava para aquele ser que estava na minha cadeira, eu não olhava só para o dente. Eu olhava para o todo. Eu tratava o corpo, eu tratava a mente, eu tratava as emoções, o espírito. E muito por indicação do meu pai, pelas coisas que eu já fui aprendendo. E aí, ao longo do tempo, quando eu vi, eu já estava sendo uma terapeuta em conjunto com a área da odonto. Então, chegou um momento que eu fiz a minha transição muito leve. Por isso, eu também trabalho com transição de carreira, também oriento as pessoas que desejam fazer algo diferente.
Para mim foi muito leve, então eu passo isso para as pessoas também com naturalidade. E sobre esse conceito, né, essa questão das barras de Axis, é esse o nome? Sim, barra de Axis. Isso. O que dá para falar para aquelas pessoas que estão nos acompanhando e nunca ouviram essa expressão ou não conhecem esse método? Como é que ele é, o que ele trabalha, o que ele desenvolve na pessoa? Ok. Eu me identifiquei muito, então, com o Access Consciousness, são técnicas de expansão de consciência, e barras de Axis é uma porta de entrada, digamos assim, ao Access. São pontos que a gente toca na cabeça e tem o objetivo de eliminar crenças limitantes, traumas, julgamentos, o que nos impede de realmente a gente conquistar a vida que a gente deseja. Então, barras de Axis, a gente vai tocando suavemente na cabeça e energeticamente chega em pontos do cérebro onde estão armazenados essas crenças. E, ao longo do tempo, a gente vai se transformando. Por quê? Porque essas crenças são como camadas que nos envolvem e acaba obstruindo um pouco de quem nós somos, da nossa real essência. E como a gente vai limpando todas essas camadas, a gente vai percebendo quem nós realmente somos, a potência que realmente nós somos. Vamos supor, para cada área da vida você tem um tem local, um ponto específico. Um ponto específico, Isso. seja voltado para trabalho, para relacionamento, questão dinheiro, financeira. Saúde. Para cada setor tem um ponto. E numa aplicação, né, numa sessão, a gente corre todos os pontos. Não fica só num ponto específico, porque está tudo conectado. Então, é por isso que a gente, numa sessão, a gente trabalha o todo. Se uma pessoa vai lá para tratar a questão de dinheiro, especificamente, a gente acaba contribuindo para todas as outras áreas. E o resultado é imediato, Karina? Depende o que a pessoa está aberta para receber. Depende o que ela se dispõe a acessar. Eu vou dizer para vocês que eu recebo essa técnica toda semana. Eu me auto-aplico, eu só dou o comando para que as barras corram. É simples assim, é fácil que assim. Lindo. E pode sim transformar a vida de uma pessoa, se ela está disposta a isso, se ela escolhe isso principalmente, numa sessão. E aí, se a gente vivesse, né, num mundo isolado, se nunca mais a gente trocasse o pensamento, o sentimento e a emoção, tudo bem, aquela sessão iria resolver. Só que a gente convive com situações, com pessoas, com atitudes, e que muitas vezes, para a gente não ter uma postura de reação ou uma postura transacional, a gente acaba criando outras cascas que precisam ser retiradas novamente, né? Ou, se a gente está aberto, assim, a transformar a vida, a gente vai tirando camadas e camadas e camadas até chegar naquele ser feito à imagem e semelhança de Deus, né? Que todos nós somos e que a gente acessa nesse gente aspecto. que tem bastante camadas, né? Todos temos, todos tirar temos. umas Quando a quantas gente cascas. vê... Bom, Karina, nosso tempo, infelizmente, já está encerrando. Foi uma excelente entrevista, sim. mas você tem um convite muito especial. Quem quer fazer um curso ou aprender mais sobre as barras, você está à disposição lá na casa, Karina. Sim. Corso. Eu facilito cursos de barras de Axis, facelift e processos corporais. Mas o convite aqui hoje é para o evento que a gente vai realizar no Parque da Gari, dia 1º de outubro, em conexão com o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. O Access Consciousness contribui no mundo todo para que seja amenizado essas questões, né? Ansiedade, depressão. E dia 1º de outubro, agora, a gente vai realizar no Parque da Gari sessões gratuitas
de 30 minutos para a comunidade. Então, o convite é esse. Falta praticamente um mês, Janice. Na semana que antecede, nós vamos lembrar a nossa audiência dessa questão, dar inclusive mais detalhes sobre esse evento que vai acontecer. Uma oportunidade muito interessante. Ou seja, quem for até lá tem que se inscrever ou simplesmente chega? Simplesmente chega. Nós estaremos uniformizadas de camisetas amarelas, né? E oferecendo ao público. Já estamos em praticamente umas 50 pessoas. Teremos a facilitadora Cíntia Rondelli, de Brasília, que estará aqui em Passo Fundo realizando cursos avançados do Access nesse dia. E ela também estará encabeçando esse projeto lá conosco. Muito bem. Ana Karina Corso, obrigado pela presença conosco. Gratidão imensa estar com vocês e com o público maravilhoso de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Estás convidada a retornar em outras oportunidades. Agradeço muito, vou adorar. Já estou adorando. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos na sequência com o contraponto de hoje. A UPF impulsiona pessoas que, com cooperação, expandem a criatividade. Com confiança, conectam o ensino ao mercado. Com transparência, administram impasses. Com responsabilidade, trabalham pela saúde. Com inclusão, solucionam as demandas do presente, olhando para o futuro. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que impactam o mundo. UPF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso, oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Estamos de volta com a edição de hoje do Contraponto, ao vivo nas diferentes plataformas da NGTV, no nosso site, no nosso aplicativo,
pela Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios aqui das regiões norte e noroeste do estado. E nesse momento que a gente entra com o contraponto também no YouTube e no Facebook. A gente fazia referência no primeiro bloco, Janice, sobre a questão do nosso YouTube, ele vem crescendo, né? E nunca é demais a gente pedir também para que as pessoas se inscrevam lá no nosso canal e assim nós vamos potencializando os conteúdos da NGTV. Porque a partir do momento que faz a inscrição, depois recebe ali o aviso. Verdade. Que nós estamos entrando no ar, porque é muito bom assistir quando é ao vivo também, acompanhar em tempo real conosco. Como nós somos profissionais de televisão e há muitos anos já, a gente não tem o hábito dos youtubers, né? Que eles pedem lá para o pessoal clicar no sininho. Vamos entrar. Né? Nós temos que começar a aprender a fazer isso também. Eu acho que é curtir e colocar no sininho, né? Que daí recebe o aviso. Mas nós vamos nos adaptar a essa linguagem. Eles estão nos acompanhando já, isso é muito importante. Nós já estamos com 1000 seguidores em pouco tempo, então isso de forma orgânica. Nós estamos muito felizes, nós estamos num crescente, muito bom. Que bacana. Vamos falar de saúde nesse bloco, Janice? Saúde voltada para as crianças? Vamos, uma área muito especial da medicina nós vamos falar hoje, que não é só medicina, ela vai além. E um olhar que começa a se voltar, como se fazia há muitos anos, onde o médico, a médica conheciam praticamente a família toda, né? Sabia que a criança ela tinha que receber determinado tratamento, mas que o pai e a mãe eles tinham às vezes uns perrengues e que isso influenciava no comportamento do filho. Hoje começa a se voltar um pouco para essa questão de conhecer detalhes da vida familiar, não para tratar, mas para que a criança tenha saúde. E é admirável a nossa convidada de hoje, Álvaro Damini, porque ela está dedicada totalmente a essa nova opção de tratamento, que nem sei se é uma opção, ela que escolheu mesmo, está fazendo um caminho lindo na medicina, em casa e com todos, tratando não só a criança, tratando todos em casa. É um combo completo. Verdade. Está conosco a pediatra Caroline Mariucci, ela que está trabalhando com pediatria funcional integrativa. Agora, se aquilo que nós falamos na apresentação é verdade ou não, ela vai poder confirmar ou nos desmentir a partir de agora. Boa noite, doutora. Obrigado pela presença. Muito bem-vinda aqui ao programa. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e principalmente falar dessa profissão que eu escolhi, que eu adoro e que agora eu estou conseguindo fazer exatamente dessa forma como você falou. Que sempre foi a minha ideia de fazer medicina e fazer a pediatria, mas não tratar apenas a criança, né? Mas sim todo o contexto que essa criança está inserida. Porque isso vai fazer total diferença para eu ter sucesso. Tanto no meu tratamento de doença, como que é o meu ideal hoje em dia é evitar que essa criança adoeça, né? Então, promover uma saúde. E é exatamente isso como você falou. A gente trata a criança e a família e o contexto que essa criança está inserida. Uma consulta com você, doutora, como é que seria? A mãe chega com a criança e aí o que acontece no seu consultório? Qual é a magia que começa? Então, às vezes é magia mesmo, né? Para mim, o melhor cenário seria eu atender esta mãe com um bebê dentro da barriga. Porque aí eu consigo suplementar essa mãe adequadamente, eu consigo ver como é que está o pré-natal dessa mãe e eu posso saber como que essa criança vai chegar até mim depois que ela sair da barriga da mãe, né? Então, eu já tenho uma prévia da saúde dessa criança. E começar a tratar ela desde os primeiros dias de vida, dando suplementação necessária, orientando a família sobre cuidados de sono, de estímulos neurológicos que essa criança vai precisar, de suplementação de vitaminas. Então, isso é o ideal, a gente construir uma saúde desde os primeiros dias de vida dessa criança. E, se possível, ela ainda dentro do útero, tá? Mas nem sempre isso é possível. Então, a partir do momento que uma criança chega no consultório, que já passou por outros profissionais, já tem um histórico de doença, a primeira coisa, claro, a gente, como na pediatria convencional, é tratar a doença. Eu preciso que essa criança esteja saudável. E, a partir disso, a gente usar todos os artifícios que a gente tem hoje em dia para criar saúde para essa criança, para que ela não volte a adoecer, ou para que o tempo de doença dela seja menor, para que os sintomas sejam menor. E hoje em dia a gente tem muita coisa que possibilita a gente chegar nesse desfecho, de trazer saúde. Para desmistificar essa questão que nós nos habituamos a procurar o médico só quando a gente está doente, né? Especialmente as crianças.
como é que você observa lá no consultório, assim, quando você apresenta esse tipo de trabalho? A receptividade é boa? Tem um pouco ainda de resistência das pessoas com relação a isso? Não, eu acho que, pelo contrário, eu acho que cada vez mais eles estão buscando isso. A gente, como adulto, a gente já está buscando isso, fazer atividade física, cuidar da alimentação, evitar o estresse. E a gente está vendo que as crianças também precisam de tudo isso. Então, a criança não precisa estar só alimentada, indo para a escola e tomando as vitaminas ali corriqueiras. Um organismo da criança é um organismo que está precisando de várias coisas e que o que a gente for oferecer para ela nesse momento crucial do início da vida vai fazer com que ela consiga ter o seu desenvolvimento máximo, né? Então, é muito importante e as famílias estão recebendo muito bem isso, estão vindo atrás disso. Eu não quero ver mais meu filho doente, eu não quero ver meu filho no hospital, eu não quero ver meu filho comendo porcaria, eu não quero ver meu filho tendo problema na escola, problema de relacionamento, e tudo isso a gente pode melhorar muito. Doutora, a ancestralidade teve a sua colaboração nesse processo todo, porque hoje você implementa no tratamento os óleos essenciais. Essa participação lá de trás, ela se faz presente cada vez mais, esse olhar para quem fazia tudo antes à base do chá, à base do xarope. É possível curar uma otite, uma dor de garganta, dispensando antibiótico? Na verdade, a gente tem doenças que em algum momento a gente vai precisar de um antibiótico, de um corticoide, do antialérgico, não tem como a gente fugir disso, né? Mas a gente consegue sim preparar um organismo para estar com uma imunidade mais forte, para ter uma resposta imunológica melhor, com todos esses artifícios que a gente já usava há muito tempo atrás e que durante a medicina moderna foi se deixando meio de lado, que são a aromaterapia, a acupuntura, terapias psicológicas associadas também nisso, né? Então, a gente tem muita coisa que pode ajudar a criança a ter saúde sem precisar estar sempre usando tratamento medicamentoso. Homeopatia ainda se usa? Homeopatia se usa, claro, e tem toda a indicação possível para tanto no tratamento da doença quanto na prevenção de algumas doenças. Doutora, eu imagino, senhor, que esse olhar, ele, obviamente, ele precisa de um regramento, né, da família, enfim, e precisa de muita disciplina também. Porque hoje, até com essa tecnologia que se tem, celulares e tudo mais, a questão dos estímulos visuais para a criança, e aí você, na parte em que você trabalha a questão de alimentação, enfim, fala muito da importância do sono também, para que não fique com essa questão sem dormir direito, tem que se retirar também os celular ou qualquer outro jogo eletrônico que essa criança ela vai estar utilizando, e se integra nessa terapia também esse tipo de comportamento? Com certeza. O que é? A gente precisa organizar a vida dessa criança e dessa família, né? Então, se é uma família que está com uma criança com uma exposição a telas exagerada para a idade, a gente sabe que a gente vive no mundo digital, a criança ela nasce hoje em dia já participando desse mundo, então é praticamente impossível a gente tirar 100% dessa tecnologia da criança, mas a indicação atual, só para vocês terem uma ideia, é de 0 telas até os 2 anos de idade. Quanta criança vocês já viram por aí com 1 ano e meio... Já sabendo mexer no celular. Né? E se isso for uma coisa esporádica, um pouco tempo, e a criança tiver outros tipos de estímulo, brincar na natureza, fazer atividade física, ter estimulação musical, tudo bem, isso pode não trazer um prejuízo muito grande para ela. Mas quando a gente vê que é um excesso de tela, é próximo do horário do sono, que tem intervenção direta à luz das telas, com os picos de melatonina, que é o hormônio do sono, com certeza, um excesso de tela, uma tela no final do dia, sem uma higiene do sono adequada, vai prejudicar o sono da criança, a liberação hormonal dessa criança e, consequentemente, o crescimento e desenvolvimento dela. Então, isso é fundamental a gente melhorar para que essa criança tenha uma qualidade de vida. O sono adequado é fundamental para um desenvolvimento. Devem ter muitos pais nos assistindo e pensando, deve ser difícil demais fazer isso, mas você é uma prova disso. Você tem uma filha, Luísa, com 2 aninhos e meio, é isso? Isso. Como é que foi para você colocar essas regras ou essas informações dentro da sua casa, no seu contexto familiar? Então, na verdade, a Luísa foi o meu estímulo para buscar saber mais sobre a pediatria funcional integrativa,
porque eu tentei sempre fazer o máximo por ela. Tudo que existia de melhor, de novo, dentro de da visão de uma saúde mais natural, sem uso de medicação, eu fiz para ela desde a minha gestação. E eu vejo o desenvolvimento cognitivo, neuromotor, socialização dela muito melhor do que o esperado para a idade dela, né? Então, ela é minha experiênciazinha, eu brinco assim. E aí eu quis expor isso e passar isso que eu aprendi, isso que eu vivi com ela, para os meus pacientes. E realmente funciona. É difícil, é muito mais fácil você chegar e dar tela o tempo inteiro, é muito mais fácil você dar açúcar, um doce, um salgadinho, um refrigerante, do que tu ficar ali insistindo, criando um prato diferente, comendo na frente deles, né? Então, eu costumo dizer que a criança é esponja. E quem eles vão imitar sempre primeiro vai ser pai e mãe, quem está dentro de casa com eles. Então, não adianta a gente falar uma coisa para a criança se a gente não está sendo exemplo para ele. A partir do momento que a gente é exemplo, que eles estão imitando o que a gente faz e a gente está tendo um comportamento saudável, de ter um esporte, de ter uma alimentação saudável, de dormir com qualidade, de ter uma relação familiar entre marido, mulher, pai, mãe, ou independente se é avó, se é tia, se é outras pessoas que cuidam da criança, é importante a gente ter um cuidado para que sejam bons exemplos, porque a criança vai estar ali e vai estar absorvendo isso o tempo inteiro. Como é bom, né, Janice? A gente ouviu uma médica falando de assuntos assim. Que bacana. Doutora, eu sei que você dá muitas dicas também lá nas redes sociais, as pessoas podem te procurar, né? Pode passar o seu @ aí para que as pessoas também procurem, tenham mais conhecimento. Quem eventualmente ainda não conhece essa medicina integrativa também pode, daqui a pouco, buscar outras informações. Então, quem quiser me procurar lá no Instagram, é @carolmariucci. Sempre dou dicas, faço vídeos, ponho muita coisa do meu contexto familiar também, né? A Luísa, enfim, para quem quiser conhecer, vai estar bem presente lá também. Parabéns, parabéns. É realmente desafiador para um médico que tem tantas opções hoje de medicamentos se voltar para esse lado tão peculiar da medicina. Meus cumprimentos. Obrigada. Obrigado pela presença, doutora. Sucesso nas atividades, que esse trabalho ele continue, né, tendo esse êxito como está tendo até agora. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Todo nosso. Assim nós encerramos a edição de hoje do Contraponto. Amanhã, excepcionalmente, nós não teremos programação ao vivo, nós reprisaremos um conteúdo e voltamos ao vivo na próxima quarta, 7h30 da noite. Todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, uma ótima noite. Boa noite.